né? E a primeira Ave Maria das autoridades constituídas civis, né? Governamentais desse país, para que governe com justiça, para que não deixe que, né? Que os planos de Satanás, eutanásia, aborto, ideologia de gênero, chegue nas escolas. Por isso rezemos do presidente ao vereador, entregando ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria é por você inscrito nesse canal, que acompanha esse apostolado, não é pela sua família, pelas suas intenções, pedindo para que o Senhor, por intermédio de sua mãe, a doce Virgem Maria, aquela que é medianeira de intercessão, para que as bênçãos, como em Caná chegou na vida daquele povo que estava ali, a celebração de um casamento judaico era 8 dias de festas. Como que não vinha faltar vinho, né? Então, o vinho da alegria, que simboliza o vinho da alegria, da transformação de vida, da restauração da fé, né? Que abramos o nosso coração, abramos a nossa inteligência, a nossa mente, para entendermos e compreender a sã doutrina salvífica da igreja fundada por Cristo. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê o like, não esqueça de dar o like aí, né? Para que o YouTube envie, para ver se chega para mais pessoas essa live, que essa live vai dar o que falar. Vamos lá. Terceira Ave Maria é pelo seu bispo, né? Pelo seu pároco, pelo seu clero. Eu quero colocar aqui o meu bispo da minha diocese, o bispo diocesano do Egídio Bisol, que é italiano, né? O meu pároco, amanhã estarei junto com o meu pároco na celebração, né, do Santo Sacrifício, né, aqui na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, a 2 quilômetros da minha casa, na comunidade de Pelo Sinal, da Santa Cruz, né? Meu pároco, o Padre Arderlan, ele é pároco da nossa paróquia, Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida e todos os santos, rogai por nós. Meu queridíssimo amado irmão e irmã, nós neste dia, nós queremos, né, lembrar. Hoje, como você já viu, eu acabei de postar aí, nem dei o like ainda no vídeo, porque enquanto estava terminando de postar o vídeo, né, o santo do dia, eu estava preparando o aplicativo para fazer essa live. Não é? Muito bem. Você está vendo aí o título. Você está vendo o título aí, né? De forma protestante / todos os santos. Muito bem. Nós vemos que é seguido. Logo nós vemos que é seguido, meus queridos amados irmãos e irmãs, que é seguido do quê? Da revolta protestante, 31 de outubro, né? E o tal de Halloween, que é a festa do diabo. 2 festas satânicas que são comemoradas no mundo. Se eu não estou aqui enganado, meus amados irmãos e irmãs, eu sou muito ruim em patrologia, por isso que eu não estudo muito a patrologia, eu estudo mais a patrística. Patrística é ler as obras dos santos, as cartas dos santos, né? Eu gosto muito dos pais da igreja. Eu estudei os pais da igreja. Aí vem um sujeito aqui dizendo, estuda Santa Teresinha. Sim, temos que estudar. Tem muitos pedindo para trazer os vídeos sobre, né? Eu já estou trazendo o santo do dia, mas sabe que é um resumozinho que eu pego do santo do dia para poder gravar. Está aí, ó, Solenidade de Todos os Santos.
alguém pediu para mim, estuda Santa Teresinha para fazer uns vídeos sobre Santa Teresinha. Eu vou trazer uns vídeos sobre os pais da igreja. Os pais da igreja. Eu vou trazer um vídeo. Eu tinha isso, se eu não me engano, era no outro canal que foi escolhido. Né? São Clemente. São Clemente é considerado o primeiro pai da igreja. O quarto papa da igreja, não é? Depois de Anacleto, mais conhecido como Cleto, né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Né? São Clemente Romano, que revolucionou e sacramentalizou, né, aquela imposição de mãos dos apóstolos pós-batismo, como nós vemos ali em Atos 8, versículo 16 em diante, Atos 19, não é? Nós vemos que os apóstolos se preocupavam, depois que batizavam as pessoas, não é? De impor as mãos sobre elas. E São Clemente Romano, no ano 95, chamou, né, ele governou a igreja do ano 85, mais ou menos aproximadamente do ano 97, São Clemente Romano, ele coloca, ele chama de sacramento da confirmação, de confirmação do batismo, ele dá essa doutrina, explicando para a igreja, né, o significado daquela imposição de mãos que os apóstolos faziam depois que a pessoa recebia o sacramento do batismo, né? Muito bem, dê o like aí, temos 8 pessoas conosco, dê o like aí em nome de Jesus Cristo da Imaculada Conceição, só tem 3 likes, porque essa live vai revolucionar. Eu estou aqui, para você ter uma ideia, com a Bíblia de tradução protestante, aqui ó, em minhas mãos, para que você veja, não sei se vai dar para você ver aí, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo, tradução em português, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, está aqui, ó. Aí está. Bíblia de tradução protestante. Hoje a tampa da chaleira vai pular. Né? Muito bem. Então, como eu ia falando, vai compartilhando aí para ver se os nossos irmãos, né, encontram essa live. Muito bem. Então nós vimos no dia de ontem, que ontem foi comemorado, não é, pelos pagãos, o dia das trevas. E eu falava a santa, né? Eu não esqueci, não, eu vou chegar na santa. 2 dias das trevas, duas comemorações pagãs foram comemoradas no dia de ontem. Uma delas, não é? Uma delas, eles comemoraram as trevas. Não é? Comemoraram as trevas, e outra delas eles comemoraram o início, não é, da fé anticrística, não é, que foi manifestada através de Martim Lutero. Martim Lutero manifestou para esse mundo a fé anticrística das manifestações daqueles que vão trabalhar para a manifestação do anticristo. Não é? Quem já acompanhou sobre vários vídeos sobre o anticristo nesse canal, está até com os comentários fechados, algumas pessoas reclamam dos comentários fechados, mas eu ainda tenho problema com esses comentários, eu ainda tenho problema até hoje, né? O nosso irmão Lucas Souza, quando ele acompanhava antes de desaparecer, também ele disse que não conseguia comentar nos meus vídeos, não estava conseguindo comentar nos meus vídeos mais. Então existe uma restrição, que não sabemos porquê, do YouTube para com os comentários. E aqueles comentários, meus irmãos, a maioria deles foram fechados pelo próprio YouTube. Não tem como abrir aqueles comentários. Né? Os vídeos antigos, aí eu acho que vídeo de 9 meses atrás. O canal fez 1 ano, né? Fez 1 ano que está no ar, graças a Deus. Então, eu estou vendo ali que tem 4 comentários no chat. Não vai dar para mim ler. Se tem algum protestante colocando aí, se nosso irmão Luiz Henrique estiver aí, dá-lhe umas apologéticas aí, como diz o padre Luiz Touro, irmão Luiz, dá-lhe. Porque não tem como a pessoa ver os comentários, não tem como eu ver os comentários dessa maneira. Sei que tem 4 mensagens ali no chat, não dá para mim ver, não tem como eu ver. Olha só. Uma dessas festas
Uma dessas festas, apesar das duas ser das trevas, essas duas comemorações, uma chega a ser pior do que a outra. Qual? A protestante, a Deforma Protestante. A Deforma Protestante chega a ser mais pior do que o Halloween. O que, irmão Fábio? Sim. Porque a Deforma Protestante foi quando se deu início à série Anticrísticas, né? Quando São João diz assim, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, sabei que o anticristo vem. Presta atenção. Sabei, veja que ele está dizendo que o anticristo vai vir. Sabei que o anticristo vem. Ponto. Ponto. Pois já há muitos anticristos. Aí vem no plural. Ó. Veja, esse anticristo no singular até o ponto, filhinhos, sabei que o anticristo vem. Ponto. Esse anticristo, ele é descrevido pelos padres que estudam escatologia. Escatologia dos sinais dos tempos, né? A escatologia dos sinais dos tempos. Misericórdia, que cheio de fumaça essa. Muito bem. Grandes apologistas que são expert em escatologia dos sinais dos tempos descreve que até esse ponto, sabei que o anticristo vem, não é? Não sei se nessas luteras, você sabe que nós chamamos com essas bíblias protestantes luteras, bíblias luteras, né? Apesar de ter sido outro herege, outro padreco que João Ferreira de Almeida. Vamos ver como é que tá aqui nessa herética. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Veja aí. Olha aqui. Aqui tem uma vírgula. Filhinho, já é a última hora. Ponto e vírgula na herética. E como ouvistes que vem o anticristo, vírgula, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja só. Então, a Bíblia Católica, ela diz: filhinhos, sabei que o anticristo vem, e esta é a última hora. Não é? Essa última hora não quer dizer que é contado no cronos, no relógio. Como afirmar aí os preteristas que o mundo se acabou, já isso aqui se cumpriu com a vinda de Jesus e com a destruição de Jerusalém. Jesus veio coisa nenhuma. Qual foi o santo que escreveu que Jesus veio, que o mundo se acabou com a destruição de Jerusalém? Foi outro padre louco que fundou o preterismo para combater o protestantismo, só que de forma errada. Né? De forma deformada também. De forma herética. Olha aí, presta atenção. A última hora, a Sagrada Escritura diz que 1 ano para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus, como um dia. Agora faz aí as contas, 1 hora para Deus, quanto vai? Então quer dizer, nunca é o pé da letra. Nunca é o pé da letra, né? Saber que isto é a última hora. Pois bem, ouviste falar que o anticristo vem, ponto. O anticristo vem, olha só, o anticristo vem. Esse anticristo que vem, ele ainda há de vir, não veio. Ele virá antes de Cristo, né? Para tentar governar o mundo com uma religião ecumênica que aceita tudo o que é de fé, que se prega hoje por aí nas esquinas, né? Olha só, no versículo aí diz assim, ó, muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Presta atenção. Muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Vamos para eles. Aqueles que saíram da Igreja de Cristo. Aqueles que saíram
da Igreja de Cristo que apostataram. Presta atenção, meus irmãos. O anticristo só pode se manifestar, para vocês terem uma ideia, o que é que esse texto tem a ver e que tem tudo a ver. Já já eu vou chegar na coisa. Deixa eu fazer o cabeçalho. Deixa eu fazer o imprimatur para você entender o texto que está na tela e o título que está aí nessa live. Muito bem. Filhinhos, essa é a última hora. Sabei que o anticristo vem. Ponto. Esse anticristo não é o homem que vai tentar, ou uma nação, não sabemos, que tentará governar o mundo. Com uma igreja sem valor cristão, sem sacramentos, sem os dogmas. Entende? Uma chamada igreja laica, que aceitará todas as outras fés. Essa religião do anticristo, ela aceitará a fé protestante, o espiritismo, não é? o budismo, o islamismo, o judaísmo, o ateísmo, não é? E a sua principal doutrina é a maçonaria. Sei lá, anglo-maçônica. Muito bem, eu estou pegando aqui um gancho, minhas palavras, não, dos padres que são formados em escatologia, que é um deles. Aqui no YouTube você pode procurar canal do padre Wander Jesus Maia, formação anticrística. Tem lá vários vídeos sobre a formação, sobre estudos do anticristo, como se manifestará, como ele já está nesse mundo, como ele já está agindo. Muito bem. Então, quando a Sagrada Escritura diz, sabei que muitos anticristos já estão no mundo, nós vemos aí daqueles que saíram da igreja, daqueles que apostataram da fé. Se nós pegarmos a segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, diz que antes da manifestação do anticristo, deve vir primeiro a grande apostasia. Aí está. Aí já está a prova que João vai dizer no versículo 19. Olha aí, ó. Quem mata na cobra mostrando o pau. Não tem negócio de... Olha só. Olha só. Versículo 19. A continuação do versículo 18. Eles saíram dentre nós. Espera aí. Se João apóstolo está dizendo que eles saíram dentre nós, então só pode ser frutos, os anticristos, não é? E os anticristos que estão a mercê e a trabalho para a manifestação do anticristo em maiúsculo, só pode ser quem? Os que apostataram da fé. O que é, irmão, fala apostataram da fé? Os que abandonaram a fé católica. Os anticristos sempre existiram na história da igreja. Pelágio era católico. Pelágio, o monge Pelágio, que quis implantar dentro da igreja o pelagianismo, era o quê? Um monge. Então ele era um desses anticristos, que aqui fala, presta atenção, olha só, filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem, ponto. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Aí está. Veja o que diz. Eu estou com a Bíblia da editora Ave Maria, que é a mais perfeita para estudos. Não é? Isso eu estou me referindo ao verso 18. Diz que o anticristo vem, mas não veio. Mas diz que já há muitos anticristos. É os que trabalham com o pensamento anticrístico para a manifestação dele. E eles trabalham dando os vestígios de apóstatas, de apostasia. 19. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Veja, quando o apóstolo São João está dizendo que os anticristos saíram dos nossos, quer dizer que os anticristos tinham que ter sido católicos.
Tem que entender a Sagrada Escritura porque existe muita deturpação por parte de católico também. Olha, tem católico falando em sério, anticristo, nem vou olhar. Nem vou olhar. Católico falando em anticristo, nem vou. É um perigo católico falando em anticristo. Né? Porque sempre vai pela via protestante. Sempre vai pela via protestante quando se fala em anticristo. Né? Dá mais pena é católicos acompanhar falsos profetas protestantes que dá cursos de anticristo. Eu tenho pena desses tipos de católico, porque eles não sabem nem qual é a mão esquerda e nem a direita, porque vai por uma linha herética dos falsos profetas protestantes. Preste atenção. Feirinhos, essa é a última hora. Ouviste falar que o anticristo vem. O anticristo vem. Ponto. Pois bem, já agora muitos anticristos. Esse anticristo no singular é diferente desses anticristos no plural. Porque esses anticristos no plural foram os que verdadeiramente apostataram, saíram da fé católica. Por isso que nós cremos que o maior deles que apostatou foi Martinho Lutero. Teve muitas pestes negras, né? Muitas seitas que saíram de dentro da Igreja Católica e formaram aquelas seitas. Né? Eu estudei sobre alguma delas, agora me pergunta se vem à minha cabeça nesse momento para poder falar. Teve muitas seitas, e se eu não estou aqui enganado, gnosticismo também. Refutado por Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia disse, eles são anticrísticos, porque não acreditam na carne e no sangue de nosso Senhor. E o gnosticismo da nova era, que é o protestantismo, não acredita na carne e no sangue de Cristo. É simbologia, é representação. Que diferença tem do gnosticismo antigo? Então, os anticristos, eles só vêm graças à apostasia. Veja, a segunda carta aos Tessalonicenses ela é clara. Ninguém vos engane que primeiro deve vir a apostasia, para depois se manifestar o anticristo. É dentro dessa apostasia, meus irmãos, que está os anticristos no plural. Esses anticristos são o quê? Falsos pastores, fundadores de doutrina, falsos missionários, não é? Falsos apóstolos, fundadores de doutrinas. Esses são os anticristos no plural. Aqui João fala em dois tipos de anticristo. O anticristo no singular, que os que estudam escatologia dizem que é o anticristo em maiúsculo, e os anticristos no plural, que são os anticristos em minúsculos, que trabalham a serviço da manifestação do maiúsculo. Entende? Que sempre vem da apostasia. Veja, João é claro, sair dos nossos. Então, se João está dizendo que eles saíram dos nossos, é porque eles eram católicos. Ele só pode sair, ele só pode ser fruto da apostasia. E para ser apóstata, tem que ser católico. Aí está. Lutero era o quê? Me responde. Um padre católico. O tradutor dessa tábua aqui era o quê? João Ferreira de Almeida era o quê? Um padre. Que é o quê? O anglicanismo era o que mesmo antes de se tornar anglicanismo? Era a Igreja Católica. Apostasia. E a Sagrada Escritura diz que na asa da abominação virá o devastador. Veja, na asa, Jesus cita isso nos evangelhos, nos arremetendo ao Apocalipse de Daniel, para dizer que o devastador virá sobre a asa da abominação. O que é a asa da abominação, irmão Fábio? A grande apostasia. Então, né, o anticristo virá graças ao trabalho dos anticristos, dos seus pastores, dos seus apóstolos, dos seus missionários,
que é esses aí, emissários do demônio. Essas falsas doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 4. Veja, 1 Timóteo, capítulo 4, se nós formos analisar esse texto, esse capítulo, no contexto histórico, está falando o quê? Do gnosticismo. A peste negra que a igreja teve que combater, os santos apologistas combateram. E os santos dos nossos dias têm que combater essas heresias heréticas protestantes. Foi as maiores heresias de toda a história desses 2000 anos da igreja que ela teve que combater. A maior delas é a protestante. Houve anticristos que apostataram e se tornaram anticristos em minúsculo no decorrer desses 2000 anos. Mas nós temos hoje uma grande demanda de apostasia. De católicos abandonando a igreja para ir para as seitas dos anticristos em minúsculo. Eles saíram dos nossos. São Paulo também diz, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 29 e 30. Logo no 28 ele fala dos bispos. Logo no versículo 29 e 30 ele vai dizer: sei que depois da minha partida surgirão dentre vós, veja o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, dentre vós surgirão lobos, o que é que Paulo está dizendo? Dentro de vocês, católicos que estão entre nós, cristãos que estão entre nós, o diabo entrará como entrou no coração de Judas Iscariote para formarem doutrinas deformadas, doutrinas satânicas, diabólicas, para arrastar os discípulos após si. Paulo está dizendo depois da nossa partida. Paulo disse, depois da minha partida. Que partida é essa? Depois que nós, apóstolos, morrermos. Vai aparecer muitas seitas dizendo que eles vivem o que os apóstolos ensinaram. Como nós vemos as seitas filhas de Lutero. Não esqueci da santa, viu? Eu não sei como é o nome da santa agora. A Beata. Não sei como é o nome dela. Também não tem os comentários aqui, que eu sei que alguns sabem. Mas conta-se que certo dia, essa santa chegou na Alemanha de viagem e procurava uma porta de uma igreja, de um templo católico, para ir fazer a adoração santíssima, fazer as suas orações, não encontrando, fechado, aquele arruaço, aquele alvoroço nas ruas da Alemanha. Ela foi, se ajoelhou na porta de um templo para fazer suas orações. Essa freira, quando ela fecha seus olhos, que começa, lhe aparece o anjo do seu lado, toca no seu ombro e diz para ela: levanta, porque o lugar onde estás não é de Deus. Tu estás ajoelhada na porta de um templo herético. Preste atenção. E ela olhou assim e disse: como assim? Que templo herético? Disse: esse templo pertence a Martinho Lutero. Estão vendo esse arruaço aí nas ruas? Estão comemorando o dia dele. O dia, se eu não estou aqui enganado, não sei se era o aniversário da Deforma ou se era de Martinho Lutero. Não me recordo agora. Ele disse assim: levanta-te e sai daí dessa casa herética, que eu vou te mostrar onde está Martinho Lutero. E mostrou onde estava Martinho Lutero. Nas chamas do inferno. Sofria. Era o mais que sofria nas chamas do inferno. Demônios colocavam pregos sobre a sua cabeça e batiam de martelos. E o fogo crescia. E ela via que o fogo crescia. E o anjo explicou para ela dizendo: você sabe por que o fogo está maior do que os outros? Você sabe por que Martinho Lutero está no inferno? Por orgulho. Ele apostatou por orgulho. Essa foi a causa de Martinho Lutero ter sido condenado ao inferno. O orgulho que fez com que ele se tornasse um apóstata.
Saíram dos nossos porque não era católico. Eu te pergunto, como João disse, se fosse verdadeiramente dos nossos, ou seja, fosse verdadeiramente católico, Martim Lutero tinha feito o que fez? Tinha feito o que fez? Não. E o anjo disse ainda para aquela beata: cada vez que eles, filhos deles, comemoram o dia dele aqui, eles sofrem mais no inferno. Vejam, meus amados irmãos e irmãs. Ontem, os protestantes no mundo inteiro comemoraram a deforma, ou como nós aqui no país chamamos, a revolta protestante. São os dias que Martim Lutero sofre mais no inferno. Por orgulho. Fez do que fez, cai onde caiu. Num buraco eterno. Que não tem mais volta. E hoje, ontem foi tudo isso. O dia da revolta, o dia das bruxas. Nós vimos ontem que teve 2 dias. 2 partes do diabo teve ontem. A parte de luz de Satanás, com o protestantismo, e a parte trevas do diabo, com o Halloween. As duas pertencem ao diabo. Irmão, que negócio é esse? 2 Coríntios 11, 13 a verso 14, a verso 15, vai dizer que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, ou seja, que o próprio diabo, ele é luz. Então, todas essas heresias, o Jesus que tem lá, que tanto gritam, é apenas o diabo disfarçado de Jesus. Acham que estão servindo a Jesus. Acham que estão, mas não está. Essa é a parte de luz do diabo. E a parte negra do diabo é o que nós vemos. Tudo isso aí. As trevas, né? A parte negra. A parte de luz dele e a parte negra, ele está no meio disfarçando. A parte de luz, seu braço direito, a parte negra, seu braço esquerdo. Mas tudo é corpo, né, do diabo. Tudo é do diabo. Porque o braço direito nasceu da apostasia. E é dessa apostasia que se formam os anticristos. O que é os anticristos, meus irmãos? Os pastores, apóstolos, não é? Seja lá o que seja denominado, para fundar seitas protestantes. Um dia perguntaram ao imperador louco, que tinha os parafusos frouxos do cérebro, se ele, Napoleão Bonaparte, ele tinha tudo em suas mãos e que faltava agora uma coisa para ele. Veja, um imperador louco, que não raciocinava bem da cabeça. Imperador, o senhor tem tudo em suas mãos agora, mas uma coisa te falta. Ele disse, qual? Fundar uma igreja. Ele olhou assim, você está louco? Disse, mas como, meu senhor? O senhor já tem tudo, o senhor manda em tudo. Agora falta o senhor fundar uma igreja. Se você tá doido, você tá louco, rapaz. Como que eu posso fundar uma igreja? Para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer 2 coisas. Uma eu não quero, não sei se... A primeira eu não quero. A segunda eu não sei se consigo. Certamente não vou conseguir. Qual, meu senhor? Morrer crucificado numa cruz e ressuscitar no 3º dia. Para poder fundar uma igreja eu tenho que fazer isso. Morrer crucificado na cruz eu não quero, disse Napoleão Bonaparte. E ressuscitar no 3º dia sei que não vou. Portanto, tem negócio de fundar a igreja não. Eu pergunto e desafio qualquer um protestante. Aliás, qualquer protestante não. Peraí, qualquer protestante não. Qualquer, protestante que nem aquele Marcos Pellegrino, vou fazer um convite a ele para a gente fazer um debate pelo Facebook. Já que aqui pelo YouTube não tem computador para baixar um aplicativo chamado StreamYard para nós fazermos aqui no canal os debates. Mas eu vou convidar, né, um protestante chamado Marcos Pellegrino, parece que é, para nós tentarmos fazer um debate ao vivo pelo Facebook, né, sobre algumas coisas. Ele apresentando lá a doutrina protestante e eu apresentando a doutrina católica pelas escrituras. Já que aqui estou vendo que cada vez mais tá difícil fazer live com outras pessoas aqui. As normas do YouTube tá cada vez mais difícil, né? Então não é fácil.
fazer por aqui, mas pelo Facebook a gente consegue fazer. Eu quero que qualquer protestante, Padre Luiz Toro, que vai debater com protestante, né, com os falsos profetas, a primeira coisa que ele diz, diga seu nome, o nome de sua igreja e quem fundou, quando nasceu. O sujeito diz o nome, diz o fundador da igreja, em que ano nasceu aquela seita. Para que a pessoa raciocine e pense que o fundador daquela seita não morreu numa cruz e jamais ressuscitou no terceiro dia. Então, os anticristos, eles são uma imitação de Cristo. Os anticristos, eles são uma imitação do Cristo. Eles são chamados por São Pedro de falsos mestres. Por que, irmão Fábio, são falsos mestres? Porque o próprio Jesus falou em Mateus 24, 24. Cuidado que surgirão falsos mestres. Assim como entre o povo houve falsos profetas, também surgirão falsos mestres que farão milagres à torta e à direita a ponto de seduzir os escolhidos. Quantos eu não vejo escolhidos, meus irmãos? Quantos escolhidos eu não vejo? Padres que estudam catologia, chamando protestante, nossos irmãos evangélicos, estão pregando a verdade no caminho da justiça, ensinando sobre escatologia. Meu Deus do céu! Eu não vou citar o nome dos padres para não expor, mas tanto deles aqui no YouTube. Que é isso, meu Jesus? A luz não se mistura com as trevas. A luz dissipa as trevas. É o contrário. A doutrina protestante ela é 100% errônea, porque ela é fruto de uma apostasia de um louco chamado Martim Lutero. Agora eu pergunto, Martim Lutero morreu crucificado numa cruz? Hã? Me diga. Me responda, senhores protestantes. A igreja que você aí participa, sua igreja que você disse que é de Jesus Cristo, o fundador dela morreu desse jeito aqui? Me diz aí se morreu. Hã? Ressuscitou no terceiro dia? Não! Então é do anticristo. Então é anticristo. Então estamos conversados. Então os anticristos, eles já estão no mundo. São João diz, pois bem, eles já estão no mundo, eles estão operando no mundo. A missão do anticristo é tentar destruir a fé, a doutrina magisterial da igreja fundada por Cristo, a Igreja Católica. Veja que a palavra diz, a Sagrada Escritura diz, confundiste a sabedoria dos sábios deste mundo. Os inteligentes deste mundo tu confundiste, veja só. Veja como a inteligência desses protestantes, que os Sila Maracutaia da vida, que se acham intelectuais. Né? Eu estou trazendo vários vídeos, perguntas protex e respostas católicas. Né? E uma dessas perguntas fizeram para mim nos canais dos outros católicos, né? Que eu peguei, estou elaborando várias perguntas protex. Me mostre o termo católica dentro da Bíblia. O termo católica não está dentro da Bíblia. Mas está o que significa católica dentro da Bíblia. A doutrina católica está dentro da Bíblia. Como, irmão Fábio? Vossa fé será proclamada universalmente. Romanos 1:8. Aí está, catolicidade. Católica significa universal. Me dá o nome hóstia dentro da Bíblia. Onde é que Jesus é hóstia? Olha a burrice protestante. Então, todas essas perguntas me fazem. Essa caderneta aqui está cheia de perguntas. Protex, estou respondendo uma por uma na Bíblia, em 20 minutos. Cada vídeo são 5 perguntas, 5 respostas na Bíblia. Só na sola escritura. Não é assim que querem? Tome a sola escritura. Vem aí um quadro, esse quadro. Né? Eu até falei que ia ser 10 vídeos, mas pelo que eu estou vendo, vai passar dos 10.
Então são várias. Aí veja, a maneira que Deus confunde esses intelectuais desse mundo. A igreja dele chama-se católica. Aí ele diz, não tem católica na Bíblia, então não é igreja de Jesus Cristo. Aí dando-se a fundar seitas. E funda seita, e funda seita, e funda seita, e funda seita, e as seitas vão saindo como gangrena que surge todos os dias, milhares de seitas, né? Eles desconhecem os segredos de Deus. Sabedoria 2:22. Eles não conhecem os segredos de Deus como a igreja conhece. Só a igreja pode dar para mim e para você, meus irmãos, revelar os segredos de Deus para nós. Efésios 10, Efésios 4:10. Vamos ver como é que está nessa Protex. Efésios. Parece que não tem a carta de Efésios aqui. Tem. Aliás, eu disse 4:10, né? 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Pela igreja, olha o que diz a Lutero aqui. Bíblia de tradução protestante está dizendo que pela igreja nós conhecemos os segredos celestiais de Deus. Pela igreja fundada por Jesus. Que ele deu autoridade ao magistério quando o magistério ensinasse, falasse, doutrinasse. Era o próprio Jesus falando. Lucas 10:16. Pedro diz, falsos mestres. Jesus disse, eles fazem milagres. A torta e a direita a ponto de seduzir os escolhidos. Então, aqui nós estamos vendo a parte luz do diabo. As heresias. Porque a Bíblia diz que Satanás também é crente. Só não tem as obras. O diabo vive a sola fide. Não tem obras. As suas obras é má. E São Tiago refuta o diabo. E os filhos do diabo dizendo que a fé tem que ser com obras. Entende? Vamos para aí? Vamos para o texto que está na tela. Apocalipse, né, de São João. Apocalipse de São João. Diz assim, ó. Eu estou com a Bíblia de tradução protestante e eu vou ler aqui o capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Você só vê isso aqui aonde? Igreja Católica. Cheia de incenso, vírgula, que são as orações dos santos. Hoje é dia do quê? De todos os santos. Hoje é dia de todos os santos. E nós vamos falar agora, depois dessa introdução protestante que levou 51 minutos para poder falar. Agora nós vamos falar protestantismo de todos os santos. Aí está na tela. Versículo 4. De roxo. Ouvi então o número dos assinalados. 144 mil assinalados. De toda a tribo dos filhos de Israel. Para cá ou para lá, meu filho? Para cá, né?
Tortou tudo aqui. Muito bem. Eu não vou trazer aqui agora a multiplicação que fazem disso aqui. 10 mil da tribo não sei de quem, 10 mil da tribo não sei do outro, não sei o que, tal, coisa. Mas veja, ouvi o número. As testemunhas de nada dizem, adulterando esse versículo, que só serão salvos 144 mil. Preste atenção que aparece o termo assinalados. Eu fui um dia estudar o termo aqui, assinalado, bíblico, na Bíblia Sagrada, esse termo assinalado. O que eu descobri? Que são os que são assinalados na fronte, meus irmãos, com o sinal da cruz. Esses assinalados são quem? Os batizados. No dia do teu batismo foi traçado com o óleo do crisma em tua testa, não é? Que tu fosse revestido, como diz Gálatas 3:27, todos vós batizados vos revestiste de Cristo, que o assinalado é todos os batizados na igreja de Cristo. Não é o rebatismo que é diabólico, não. Estamos falando do assinalados. 144 mil não é o pé da letra. Mas designa que foram batizados no sacramento do batismo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Vejam, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Dê o like aí, meus irmãos. O YouTube diz que tem 10 pessoas nos assistindo, só tem 5 likes aí. Dá no dedo aí, esse joinha que tá aí embaixo aí, ó. Assim. Pra cima. Toca com o teu dedo aí. O YouTube diz que tem 10 pessoas nos assistindo, 10 inscritos. E pessoas que não são inscritas, junto com os inscritos, temos 17 nos assistindo nesse momento. 17 pessoas. Tá aqui em cima, ó. Bem lá no canto, lá, 17 pessoas lá. Entre o coraçãozinho e aquele... perto do coraçãozinho. Aí aqui vai dizendo, ó. 18 pessoas agora. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gaza, 12 mil assinalados. Que vai dar nesse termo aí. Aí vem da tribo não sei o que, aí vem as tribos de Israel. Você sabe que os 24 anciãos significa 12, né? Dividido em 12. 12 mais 12, 24. Então, o primeiro 12 é a representação das 12 tribos de Israel. E os outros 12, né? Os apóstolos, 12 apóstolos do Cordeiro, de Cristo Jesus. Aí aqui vai fazendo a alusão às tribos de Israel. Aí agora, quando esses que foram, veja que Hebreus 12, 23, diz o seguinte: da Assembleia Universal dos primeiros escritos no céu. Quem são, irmão Fábio, os primeiros escritos no céu? Os primeiros que ali fala são os judeus. Os judeus que se salvaram. Os judeus que viveram a doutrina. Cristo desceu lá e pregou para eles e subiram. Refere-se a esses judeus. Moisés, Abraão, suas descendências, suas tribos. Dos primeiros escritos. Quando a Bíblia fala os primeiros, quem é os primeiros? Os judeus. Agora os judeus não, tem que se converter, porque está dizendo, aqueles que morreram em Deus antes da vinda de Cristo. Quando ainda existia, quando ainda era de Deus, a aliança judia. Agora veio a nova e eterna aliança para substituir a antiga. E aí continua. E de Deus, juiz universal das almas dos santos. Aí está os santos. Os segundos escritos no céu. Os santos que chegaram à perfeição. E agora nós vamos ver hoje dia de todos os santos. Isso aqui é para destronar toda a heresia protestante. Eu disse no início que a tampa da chaleira ia pular.
Não adianta escrever no chat que eu não vou ver, amados. 5 mensagens no chat. Escreva no comentário em cima, que depois eu vejo. Quando terminar a live. Versículo 9, vamos lá. Dia de todos os santos. Vamos lá. Versículo 9. Depois disso. Eita, meu Jesus. Tá descongelando a água aqui. Ora, só assim água gelada. Vou matar o calor que tá aqui. Depois disso, eu não sei como é que esses hereges conseguem fazer uma coisa dessa com a palavra de Deus. Eu não sei de onde tem tanta inspiração herética nesses hereges. Não sei de onde vem isso. Como é que a pessoa diz que só tem 144 mil salvos, com uma heresia da testemunha de nada afirma? Se no versículo 9 vai dizer: depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Aqui para os hereges. Pácata. Com a mão esquerda também. Pácata. Outra vez. Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Doutrina católica aí, ó. Doutrina católica aí. Pode-se contar quantos tem na eternidade? Não. Mas o jeovalista diz que pode. É 144 mil. E ponto. Ninguém mais. Meus irmãos, é heresia para mais de 1000. É heresia sem fim. É sem cabresto mesmo. Outra vez. Depois disso, vi uma grande multidão. Quando a água desce no cano errado é problema. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, vírgula, de toda a nação. Peraí. Mas os heréticos, as heresias judaizantes, disseram que só há salvação se pertencer às tribos judias, dando asa a uma aliança morta, a uma aliança viúva, a uma aliança desabrigada que é apresentado por São Paulo como H, a desobrigada. A escrava. Olha aqui, ó. Da onde é que vem essa multidão? Outra vez. De toda tribo, de toda nação, tribo, povo e línguas conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Lembra que Jesus disse na parábola: meu amigo, como entrastes aqui sem as vestes nupciais? Como entrastes aqui sem as vestes nupciais? Você sabe o que é as vestes nupciais, o que simboliza essa veste branca? A veste branca é um símbolo da pureza, da santidade, mas ela só pode ser dada, só pode ser recebida se for batizado. Observação: na igreja fundada por Cristo. Porque ele mesmo doutrinou Nicodemos em João 3, se não renascer, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo para os pagãos nessa parábola: vós não podeis entrar no reino de Deus, o céu está lacrado, meus irmãos. Lucas 3:21, quando Jesus é batizado, o céu se abre. Veja, no batismo para nós, o céu se abriu, aquilo que estava fechado por Eva e Adão, ou por Adão e Eva. Salmo 50, versículo 11. Eu nasci na culpa. Minha mãe já me concebeu no pecado. Mostra que nós nascemos com a culpa de Adão e Eva. Salmo 50, verso 11. E esse batismo nos dá essa graça do céu se abrir para nós, receber o Espírito Santo e sermos
filhos de Deus. Aí está, é um sinal, mas um sinal que os santos, todos que estão no céu, são 100% católicos. Se não for, não está aí. Aí está. Aí está onde chegou nas nações a Igreja de Jesus Cristo. A universalidade, a catolicidade, que São Paulo disse em Romanos 1, 8. Vossa fé será proclamada universalmente. Onde disse também Santo Inácio de Antioquia, escrevendo as Esmeraldas, aonde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo. Aonde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Isso é universal. Por isso estão aí diante do altar. Veja, é 144 mil? É 144 mil que está no versículo 9? Não. É uma multidão que ninguém pode contar. De onde foi que veio essa multidão? De todas as nações, tribos, povos e línguas, de todos os lugares do mundo. Aonde chegou o evangelho da igreja fundada por Cristo. A doutrina da igreja fundada por Cristo. Aqui está o versículo de todos os santos no céu. Eles estão onde? No céu. Eles estão diante de quem? Conservava-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Aqui também diz os grandes santos místicos e apologistas, não é? Que esse versículo refere-se também à Santa Missa, com aqueles que estão diante do altar da Santa Missa, do sacrifício, o Cordeiro imolado que está lá no altar. Imolado e ressuscitado, como diz no capítulo 4. Isso é forte, meus irmãos. Agora, abrir a boca para dizer o que quer, você pode dizer o que você quiser. Quem tem boca diz o que quer. Agora, vamos ver se é verdade? Né? Vamos ver se tem fundamento. Capítulo 5, versículo 6. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Aqui está. Capítulo 5, versículo 6, parte B. Olha aí quem está diante do trono. Eu disse que o couro ia sair pelo sovaco. Dá o like aí, meus irmãos. Nesse momento está dizendo ali na TV que nós temos 7 pessoas conosco, mas na realidade temos 20. A própria Bíblia protestante está falando disso. Vejam só. Eles celebravam o quê? A vitória. Por isso os santos, hoje dia de todos os santos. Ontem dia de Martim Lutero, dia das bruxas. Hoje dia de todos os santos. Para nós católicos, cristãos verdadeiros, ontem para nós foi o dia do Senhor. Caiu no domingo, dia do Senhor. Tivemos o quê? No Santo Culto da Missa. Não é? O santuário ontem de Nossa Senhora de Lourdes aqui na nossa cidade estava repleto de pessoas. Para o cristão verdadeiro, ontem, dia do Senhor, o domingo. Domingo significa dia do Senhor. Olha a expressão da vitória dos eleitos. De vestes brancas e palmas nas mãos. As palmas da vitória. Celebravam a vitória. Por isso estão diante do trono. Do trono celeste. Aqui, como você está diante do trono a cada missa, no céu, como diz o Pai Nosso, assim na terra como no céu você vai continuar diante do trono, diante do altar, com o Cristo vivo, o Cordeiro vivo no altar. Versículo 10. Olha o louvor que entoavam. E brandava em alta voz. A salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Aleluia. Está. Aí está a ação de graças por ter alcançado a vitória. Porque quem entra na eternidade é santo, irmão. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, que são os 4 evangelistas. Prostraram-se de face em terra diante do trono e adoraram a Deus. Quando nós vamos diante do altar adorar Jesus, presente vivo e real na Eucaristia,
essa adoração continua na eternidade. Irmão, quem não é de missa aqui não vai para o céu não, que lá é a missa, meu irmão, 24 horas. Entende? Lembra quando Jesus pregou, falou o discurso da instituição da Eucaristia na quinta-feira santa, narrada por Lucas? No capítulo 22, começa no versículo 19, falando, depois de ter dado graça, tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ali nos versos 20 e pouco, os em diante, ali 30, vai dizer, para que possais sentar na minha mesa, no meu reino, e comer do meu pão. Peraí, Jesus está dizendo que eles vão, os vitoriosos, que a sua igreja, eles aí, de palmas dentro do trono aí, ó. Versículo 9, olha eles aí. Jesus disse que eles vão estar sentados na mesa do Senhor no reino, comendo do seu pão. Qual é o pão que nos alimenta? Eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus eucarístico. Alimento de vida eterna. Então ele está dizendo que assim na terra como no céu. Então, o jeito que é aqui vai ser lá. Aí estão, ó. Pensa que vai estar de braço cruzado, balançando numa rede no céu, é? Você se engana. Abre o coração para amar arduamente na missa, aí você vai ver. Vamos lá, versículo 11. E todos os anjos, outra vez, estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo, olha o louvor. Olha aí, ó. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, Eucaristia. Eucaristia. Irmão, o que significa Eucaristia traduzido em português? Ação de graças. Mostra que os santos são eucarísticos. Todos eles. Então, todos foram católicos. Ação de graças. Honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Entende, meus irmãos? Hoje é dia de todos os santos. Amanhã é dia de finados. Até um herege, né? Um herege que acha que conhece tudo nesse país. Né? Um herege que muitos católicos, sem conhecimento, seguem ele. Um tal de Paulo Júnior. Esse é herege para mais de 1000. Esse é dos hereges que está se levantando igual o maracutaia. Será que a celebração de finados é cristã? Eu vi o ano passado. O nosso irmão Jocélio Batista enviou para mim. Será que dia de finados é bíblico e os cristãos podem fazer isso? Aí fez lá uma resenha. Dia de finados não é bíblico. É tirado de um livro apócrifo que os católicos usam. Olha o que disse esse herege. É tirado de um livro apócrifo que os católicos usam. Segundo a Macabeus. Veja. Um livro apócrifo que os católicos usam. Inclusive São Paulo. Porque São Paulo cita o livro da sabedoria. O escritor da Epístola aos Hebreus cita Macabeus. Aqui, ó. Ele diz que é um livro apócrifo. Na cabeça dele, é só na dele. Olha aqui, ó. Quando o escritor da Epístola aos Hebreus faz o elogio aos homens de fé, cita 2 Macabeus 7, da mãe e os 7 irmãos. Aliás, os 7 filhos. Olha aqui, ó. Fala neles, ó. No versículo 35. Diz assim. 11:35. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Matou os 7. Antíoco Epifânio matou os 7, arrancando o couro da cabeça, arrancando a unha, arrancando os dedos. Entende? Alguns foram torturados por recusar ser libertos. Faziam promessas. Tu vai ser o secretário do rei.
Se tu negar a tua fé, negar o teu Deus, negar a fé judaica. Aqui está, meus irmãos. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, está fazendo referência, memória, à mãe e os 7 filhos de 2 Macabeus, capítulo 7. Me mostra onde aparece esse relato em algum outro canto no Antigo Testamento que não seja 2 Macabeus 7? Me mostra, senhores protestantes, Paulo Júnior herege, me mostra. Movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa, nós não vamos ceder a tu, ó rei. Pega lá e você vai ver, lê todo o capítulo. 2 Macabeus, capítulo 7. Exatamente que não negaram a fé judia porque acreditavam na ressurreição. Eram crentes na ressurreição. Aí vem esse tal de Paulo Ruim, né? Esse herege aí. Dia de finado é uma festa pagã. É uma coisa que os católicos tiraram de um livro apócrifo. Vejam só. Esse livro do Macabeus, ele veio da Bíblia do Septuaginta, a Bíblia dos 70, mais conhecida. Essa Bíblia, ela é muito antiga. É a Bíblia mais antiga que tem. Que foram colocados pelos judeus de Alexandria ao cânon judaico. Eles colocaram isso a pedido do rei Ptolomeu. E aí não existia mais outra Bíblia a não ser a Bíblia dos 70. E nós vemos aqui, essa é a prova de que os apóstolos usavam o Antigo Testamento com esses 7 livros, inclusive, segundo a Macabeus, que nós estamos citando agora. Eu já trouxe nesse canal, pode buscar aí, o Antigo e o Novo. As referências, né? Vários versículos que os apóstolos de Jesus usaram dos 7 livros que os protestantes dizem que é apócrifo no Novo Testamento. A armadura do cristão, a famosa armadura do cristão, do capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante, que São Paulo montou ali. Você acha que ele encontrou aonde isso aí? Você acha que ele elaborou aquela linda oração, que é até exorcística, aonde? No livro da sabedoria. No livro da sabedoria. Paulo tirou tudinho ali do livro da sabedoria. Eu já trouxe desse canal mostrando. E o que é pior, meus irmãos? O livro de Baruque, o livro de Baruque, o próprio livro de Jeremias diz que o livro de Baruque é inspirado por Deus. É palavra de Deus e eles tiraram. Dizendo que é apócrifo. Esses são os protestantes, meus irmãos. O que pode sair de doce, de uma bica salgada, amarga, só sai água amarga. Eu vou trazer um vídeo amanhã. Hoje eu ia gravar 3 vídeos, mas abri essa live, tá aqui, ó. 3 vídeos. Olha só as perguntas. Olha só as perguntas que me fazem. Olha, tudo isso é pergunta que eu tô trazendo no quadro Pergunta Protex e Resposta Católica. Tô gravando, hein? Tô gravando. Eu já gravei 6 vídeos. Entre essas perguntas que me fazem, cadê o purgatório na Bíblia? Cadê a sucessão apostólica? Cadê o casamento na Bíblia? Cadê os pais dos irmãos de Jesus na Bíblia? Cadê o culto a Maria na Bíblia? Cadê a intercessão dos santos na Bíblia? Olha só. Onde está na Bíblia a Assunção de Maria? Onde é que a Bíblia diz que o batismo é por aspersão? Eu respondo tudo isso da Bíblia. Por que vocês adoram as imagens, se ajoelhando diante delas e fazendo procissões? Respondo tudo da Bíblia. Por que vocês rejeitam o Evangelho? Mostra dentro da Bíblia quem verdadeiramente rejeita o Evangelho. Onde está escrito que temos que guardar a tradição? Tudo isso você vai ver nesse quadro. Esse quadro vai dar o que falar. Me mostre na Bíblia missa do 7º dia. Olha aí. Ó. Tudo isso, né? E ainda aqui, ó, já está escrito aqui, já está aqui o 7º e o 8º para gravar. Esse é o 7º vídeo. Olha a primeira pergunta aqui do 7º vídeo. Me mostre na Bíblia o termo padre. Ai, ai.
Segunda pergunta. Dentro da Bíblia, só aparece o termo intercessão para com Jesus. Me mostre outro. Ai, ai. Tudo pergunta que os Protex fazem nos nossos vídeos, né? Nos comentários dos nossos vídeos. Olha só. Olha a terceira pergunta. Esse é o 7º vídeo que eu vou gravar esses dias. Era hoje que eu ia gravar, mas abrir essa live vai ficar lá para quarta-feira, mais ou menos. Ou amanhã. É amanhã que eu vou gravar. Veja só. Olha só a terceira pergunta que fizeram, ó. É aqui no 7º vídeo, vocês vão ver isso aqui no 7º vídeo. Esses vídeos serão colocados apenas ao vivo durante a noite. Ao vivo durante a noite. Olha só. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado. E não o domingo. Quen. Quarta pergunta. A Bíblia diz que não pode comer sangue. E vocês comem. Quen. Isso é na 7ª, né? Tudo na 7ª. Ó, a 8ª, ó. Isso é na 7ª, né? É. Deixa eu ver. O que eu peguei agora? Sexta. Fui na 7ª. Olha a 8ª, que é o 8º vídeo, ó. Primeira pergunta. A Bíblia diz que não existe mais de... A Bíblia diz que existe mais de uma igreja. Só no Apocalipse são 7. Eu tenho que responder tudo isso dentro da Bíblia. Em 20 minutos, ou até antes. Segunda pergunta. Me mostre a missa na Bíblia. Terceira pergunta. Segundo a Bíblia, Jesus não é Deus. Me refute. Eu refuto com os olhos fechados, com as mãos amarradas para trás e pulando num pé só. Tudo dentro da Bíblia, eu vou responder. Tudo isso é no 8º vídeo, hein? Olha só. Quinta pergunta. Me mostre na Bíblia onde aparece o termo religião. Então, meus irmãos, tudo isso. E já estou colocando aqui o 9º vídeo, ó. O 9º vídeo. Estou escrevendo o 9º vídeo. Pegando as perguntas Protex. Aí escrevi até a terceira aí, ó. Até ali a segunda. Ó, no 9º vídeo, a primeira pergunta. A Bíblia diz que o batismo não é em nome da Trindade, e sim apenas em nome de Jesus. Eu trouxe aquele vídeo, né? Que o batismo era em nome da Trindade, refutando os pentecostais unidos e outros que não creem na Trindade, que o batismo é apenas em nome de Jesus. Veja, batizar uma criança com um nome. Eu te batizo em nome. Até um erro grande é isso aí. Um erro grande isso aí. Católicos. Agora eu lembrei. Existe um católico aqui no YouTube. Cuidado com esse católico. Que se diz professor. Não vou dizer o nome. Esse católico disse que na época dos apóstolos era sim batizado apenas em nome de Jesus. Mentira desse católico. É mentira desse católico. Eu já trouxe mostrando o contexto histórico dos santos, falando que o batismo é conforme Jesus ensinou em Mateus 28, versículo 19. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mentira desse católico. Ele está indo por uma via protestante. Mentiroso. O contexto histórico não comprova a sua mentira. Mentiroso, se diz professor. Mentiroso. Destruindo a tradição apostólica, que sempre batizou em nome da Trindade.
Segunda pergunta. O batismo não salva ninguém. Diz que o batismo é apenas aplicar o batismo que Jesus mandou, mas não significa nada. Né? Aonde nós vemos que Jesus disse para Nicodemos, Jesus disse, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Quem não renascer da água. O que é renascer da água, meus irmãos? O batismo. Eu vou traduzir para a nossa língua quando Jesus disse que quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo o quê? Quem não for batizado e viver santamente no Espírito Santo, esse batismo que recebera no batismo não vai entrar no reino de Deus. Se não for batizado, não entra lá. Gálatas 3:27, todos vós batizados vos revestiste de Cristo, são revestidos, são os profetas, sacerdote e rei. Claro que esse sacerdote é o sacerdócio comum dos leigos. Não é o sacerdócio ministerial, é o sacerdócio comum dos leigos, da qual eu e você batizados somos. Continua o texto bíblico, vamos para o texto bíblico, porque o tempo já está demais, minhas pernas estão doendo. Então, versículo 13. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Aí está a confissão. Mais uma prova que esses santos que estão de veste branca são batizados, são passados tudo eles em suas vestes brancas. Suas vestes brancas também faz alusão à confissão. Não tinha uma manchinha sequer nas vestes brancas. Porque aquela manchinha, aquela pintazinha branca nas vestes simboliza o pecado. Mas eles foram lavados pela confissão. Você só pode ser lavado, meu irmão, minha irmã, no sangue de Jesus, através do sacramento da confissão. Eu confesso pecado a padre, que é comedor de xerém como eu. Então você vai para os quintos dos infernos, porque você não está confessando seus pecados, porque o Senhor instituiu sua igreja a perdoar pecado em João 20, versículo 21 e versículo 23. Assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. A Trindade está nos sacramentos. Jesus usa assim como o Pai me enviou, aparece o Pai, me enviou, quem? Eu, Jesus. Ele está dizendo, receba o Espírito Santo, aparece os três. Aqueles a quem vocês perdoaram os pecados, sabe o que é essa herética diz? Não diz aqueles, diz alguns que vocês perdoaram. Alguns. Veja, a adulteração que fizeram. Mas o original diz, a todos aqueles que vocês perdoaram os pecados serão perdoados. Eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teus pecados é perdoado se tu não buscar um padre para confessar, achando que tudo debaixo de um pau. Ou Senhor dizendo, Senhor, perdoa. Meu adultério, Senhor, perdoa. Meus palavrões, Senhor, chama. Você vai ver se você vai ter seus pecados. Aí você vai ver. Quando você for prestar conta lá, você vai ver. Não, eu não sei o que a igreja ensina. Essa igreja é demais. Essa igreja, quem já se viu isso? É? Muito bem. É para lá. Sabe amanhã? Amanhã você já está mais próximo da morte do que hoje. Eu também. Nós estaremos. Pertinho de prestar conta a ele. Hã? Aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Eu sou um expert em versículos dentro da Bíblia, em passagens sobre o sacramento da confissão. Existe mais de 100. E uma delas está aqui, ó. Você sabe por que eles estão assim? Primeiro, aqui João já está matando uma teoria protestante. Qual? Ninguém pode chamar outro de Senhor, porque só um é o Senhor, Jesus. Ninguém pode chamar ninguém na terra de Pai, porque só um é Deus, Pai. Essa é a doutrina protestante. Olha, João está chamando o ancião do Senhor. O ancião aqui representa o quê? Os santos. E João está chamando o santo de meu Senhor.
Eu disse que o couro ia sair pro sovaco? Eu disse, não disse? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele está dizendo que os santos sabem. Aqui está mais uma. Hoje é dia de todos os santos. Tem protestante que diz: o santo lá, a alma não tem consciência. Não tem consciência nenhuma. Nós vemos Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, que eles estavam no altar pedindo: Senhor, até quando? Clamavam em alta voz pedindo. Tem consciência ou não tem? E agora nós estamos vendo aqui João falando com o santo. Que os anciãos representam todos os santos. Meu Senhor, olha o que João disse para o santo. Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são, olha como os santos têm domínio sobre os salvos. Olha, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Sabe o que é que os hereges protestantes dizem aqui, os tribulacionistas? Eles dizem assim, ó, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Aí usa esse versículo para adulterar. Aqui na Bíblia Católica da Ave Maria diz sobreviventes da grande tribulação. Mas o texto original, eu já vi alguém citar o texto original dizendo que diz o texto original o seguinte: esses foram que saíram do meio da grande tribulação. Do meio da grande tribulação. Mas eles fizeram o quê para estar aí diante do altar? Está diante do cordeiro. Eles fizeram isso, ó. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Não, vou repetir o que eu disse. Não existe outra maneira de você lavar as suas vestes no sangue do cordeiro fora do sacramento da confissão. Não existe. Não caia nessa mentira. Não viva nessa mentira, nesse engodo do capeta. Não existe como lavar as suas vestes. O que é as suas vestes? Suas vestes espirituais. A sua alma, purificar a tua alma do pecado fora do sacramento da confissão. Não existe. Não caia nessa. Graças a Deus que aqui tem uma multidão, diz o versículo 9. E são pessoas da confissão. São pessoas que aceitaram a confissão. Que aceitaram buscar um padre para se confessar, um bispo para se confessar. São essas que estão diante do trono. Batizadas, eucaristizadas, é essas que estão diante do trono. Não caia no engodo do capeta que sai da boca das heresias atuais. Cuidado com isso. Veja aqui, ó, refutação grande. Veja como Isabel disse para a Virgem Maria, bendita, né? Chamou a Virgem Maria de bendita, e o protestante disse só Deus é bendito, e Isabel chamou a Virgem Maria de bendita. Lucas 1, 42. E agora nós estamos vendo aqui São João chamar com um dos santos. Meu Senhor. Peraí, mas os hereges dizem que só tem um Senhor. É Jesus. Só tem um Senhor. Não pode chamar ninguém na terra de pai. Inclusive esses hereges chamam o pai deles de pai. Né? Aquele que o gerou. Aí São Paulo disse que Abraão é o pai de todos os que têm fé. Temos pais na terra. A Bíblia... Então veja a contrariedade, meus irmãos, das heresias atuais. Elas são contrárias ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro ensinamento de Cristo. 15. Por isso estão diante do trono de Deus. Veja se eles estão de braços cruzados no céu. Vamos lá. E o servem. Peraí. Os santos estão... Esses hereges disseram que não existe intercessão dos santos. Primeiro, uns hereges dizem está dormindo no seio da terra. Segundo, outros hereges dizem que está no paraíso. Né? Está no paraíso. Paraíso não é salvação. Paraíso não é eternidade. Então estão no paraíso. Que só vão entrar na eternidade na vinda de Cristo. Me diga se isso tem respaldo bíblico, meus irmãos. Não tem. Isso é antibíblico. Aí um rapaz que a gente dá curso bíblico para eles, me disse que tem um pastor que disse que
que todos os que morreram estão no lago de fogo. Olha a cabeça protestante. Que estão no lago de fogo, esperando a volta de Jesus para entrar na eternidade. Sair do lago de fogo e entrar na eternidade. Tem gente no fogo do purgatório esperando Jesus vir para poder ser salvo. Isso sim. O lago de fogo na Bíblia é inferno. Caiu no lago de fogo, ninguém é mais salvo. Está condenado por toda a eternidade. É o inferno, não existe salvação. É porque o inferno é descrito, é dado vários nomes ao inferno na Bíblia. De Hades, de Sheol, não é? Chamado do próprio inferno, a condenação eterna, lago de fogo. Entende, meus irmãos? As heresias doutrinárias protestantes não têm fim. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem. O que é que os santos estão fazendo lá no céu nesse momento? Estão servindo ao Senhor. De que maneira, irmão Fábio, eles estão servindo? Adorando, louvando e... Não, deixa eu pegar na protestante. Uma Bíblia de tradução protestante, vamos lá. Uma Bíblia de tradução protestante. Apocalipse 6, versículo 9. Vamos lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que davam. Peraí. Quem era que estava no altar do céu? As almas. Elas estavam dormindo sem consciência, como disse o protestante. Aqui no versículo 15 diz que elas estavam servindo. Servindo de que maneira? Nós já vimos anteriormente. Louvando, glorificando e intercedendo. Verso 10. E clamava em alta voz, dizendo: até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue contra os habitantes da terra? Tem ligação com a terra ou não tem? Aqui está. Porque os habitantes da terra, essa terra, esse mundo, odeiam os santos, odeiam a igreja de Cristo, perseguem a igreja de Cristo e mata. Derrama o sangue deles. Olha aí, o que, eles estão fazendo na eternidade. Protex disse que está dormindo. Sabe o que foi que eu vi um Protex dizer um dia? O livro do Apocalipse está todo ele num selo fechado. Isso é tudo ainda para o fim. Isso aí não tem nada a ver. Esses santos que estão servindo no Apocalipse, que estão no céu, né, que estão não tem nada a ver. Isso aí só vai acontecer depois da vinda. Meus irmãos, existe Protex para tudo. Existe Protex para dar a má interpretação para tudo no mundo. É cada coisa que você fica assim, dizendo misericórdia. Não foi que acharam uma burrice dessa. Estão servindo, intercedendo pela igreja daqui, da terra, sem incessantemente no céu. Olha aí, dia e noite. Serve dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol, nem calor, nem brasa, nem mais nada. Aqui é o templo eterno. É a Jerusalém celeste. Versículo 16. Não sobe mais não, que é o fim. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, nada me faltará. E os livrará, e os levará à fonte das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Aí está, meus irmãos. Hoje, dia de todos os santos, mostrando para vocês o que é que estão fazendo os santos. Estão dormindo debaixo da terra, como diz os Protex? Hã? A mentalidade Protex é a mesma mentalidade de Coré. Se você pegar... Só um momento, deixa eu pegar lá. Vamos logo mostrar. Porque eu sei que você não vai pegar mesmo. Olha esse texto aqui, todo marcadozinho, olha. De lápis. Isso é o capítulo 16 de Números.
Os protestantes dizem que não existe santo, e sim existe ídolos. E que santo é todo mundo é santo. Você sabia que Coré fundou uma seita porque tinha esse mesmo pensamento que todo mundo era santo? Eu estou com a Bíblia da Mensagem de Deus. Coré, Datã e Abirão. Versículo 2, Números 16. Revoltaram-se contra Moisés, com eles 250 homens, dos filhos de Israel, chefes das comunidades, membros do conselho, personagens de renome. Sublevaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo: já não tendes ultrapassado os limites? A multidão toda, e toda a comunidade, todo mundo é santo, e Yahvé está no meio deles. Aqui está o pensamento protestante de Coré, Datã e Abirão, que tiveram o mesmo pensamento protestante e desceram vivos para o inferno por implantar essa doutrina falsa de que todo mundo é santo. Se todo mundo fosse santo, não existia inferno, não existia capeta, não existia demônio, não existia nada, se todo mundo fosse santo. Como diz as heresias. Então você está vendo que é uma mentira. A mentira grotesca, escabrosa, escandalosa e sem fim. E que vai chegar no fim, no dia do juízo. Vai sem chegar. Eu te mostrei aqui aonde estão os santos e o que está fazendo os santos no céu. Estão servindo. Estão louvando. Depois disso, uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda a tribo, povo, língua, conservavam-se de pé, dentro do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas. Versículo 10. Faziam o quê? E brandavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro. Hoje é dia de todos os santos. Aqui eu te mostro onde estão os santos. Eu te mostrei que eles eram batizados, conforme Jesus ensinou em João 3. E eu te ensinei que eles são da confissão porque as vestes estão brancas, porque lavaram no sangue de Cristo. E eu te mostrei que as vestes só podem ser dadas através do batismo. Mostrei que eles são católicos, onde eles estão e o que fazem lá. Agora, Lutero, o anjo mostrou para a Beata. Acho que é Serafina. Beata Serafina. Acho que é. Beata Serafina. Lutero na chama do inferno. 8 comentários no chat, não dá para me ver. Infelizmente, não dá para me ver o seu comentário porque não vê o chat. Mas se quiser botar nos comentários aí, coloca depois. Bem, meus amados irmãos e irmãs, para selar com chave de ouro, dia de todos os santos, todo católico tem que acreditar e ter fé em todos os santos. Não é? Tem vários protestantes que confundem a fé nos santos com o espiritismo. Não é? Acha que isso é espírita. No debate que eu vi sobre a intercessão dos santos, o protestante disse que a fé nos santos e a intercessão dos santos, pedir, é espiritismo, não é. Uma coisa, meus irmãos, é invocar a intercessão. Outra coisa é evocar o morto, baixar o morto na pessoa. Então há muita diferença entre a intercessão dos santos e baixar o morto. Há muita diferença que os senhores protestantes se faz que não sabe, mas sabe. Mas sabe. Se faz de não entender, de não saber, mas sabe muito bem. Distinguir a diferença da intercessão dos santos, que está intercedendo diante de Jesus, para baixar o morto, como fazem os espíritos. Então se façam de louco, não. Criem vergonha na cara e não se façam de louco, não. Há uma diferença muito grande. Eu vou pegar aqui a tradução de Bíblia protestante. Veja, São Paulo, Jesus ensinou, João Batista veio e vós não crestes nele. As prostitutas e os publicanos creram, por isso vos precede o reino de Deus, e nem com isso vós se convertestes para crer nele. São Paulo disse a Filemon. Vou pegar aqui. Olha que maravilha, meus irmãos.
Bíblia de tradução protestante. Nem as católicas estão assim. Só Ave Maria. Filemão só tem um capítulo, versículo 5. E com esse versículo você vai guardar no seu coração. Porque não é errado ter fé nos santos, acreditar nos santos, não. E chama-se culto de dulia. Culto de dulia. Pedir a intercessão dos santos. Não é? Festejar as paróquias, dioceses, capelas, não é? O santo padroeiro. Quando chega a sua data. Por exemplo, hoje, todos os santos. Olha só, versículo 5. Filemão 1,5. Estando ciente do teu amor e da fé. Amor e fé. Veja, quem tem verdadeiro amor e quem tem verdadeira fé. Do jeito que é essa fé. Preste atenção. Da fé que tens para com o Senhor Jesus e em todos os santos. Bíblia de tradução protestante, revista e atualizada. Bíblia de tradução protestante está dizendo aqui. A fé para com o Senhor Jesus e em todos os santos.